uma estrela no oriente e viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e, quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retomaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhemos num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo a assistência necessária para compreender bem a palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos que celebram o 7º dia de seus entes queridos, hoje nós celebramos a festa da Epifania do Senhor, a visita dos magos a Belém. Hoje também despedimos-nos do presépio, amanhã desmontamos o presépio. Terminamos o tempo do Natal e domingo que vem a gente vai estar aqui já para o batismo de Jesus, ele já com 30 anos. Estamos diante do mistério de sua chegada. Deus entra na história humana a partir de uma família, a partir de um útero, de uma mulher, de uma mãe. Entra em nossa história de forma tão discreta, mas para que na pequenez e na pobreza, na discrição imensa, revele ao mundo em que consiste a grandeza de Deus. Esta grandeza que às vezes nós procuramos perdidos nas grandezas aqui da terra e nos
perdemos mais ainda. Vamos ao texto? Eu estou tratando dos dentes e estou com a gengiva um pouco irritada. Vou tirar a máscara em vista de forçar menos. Não por desrespeito à norma. Vamos lá? Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, juntos, Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: magos do Oriente chegam a Jerusalém fazendo pergunta. O que perguntam? onde está o rei dos judeus que Que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Inquietação do homem, a inquietação humana. Nós estamos sempre procurando sinais grandiosos que indiquem para a gente algum sentido mais profundo para a vida. Sempre. As conquistas que temos, os avanços que temos, não deixa nunca a gente satisfeito com isso aqui. Santo Agostinho diz, e nós nunca ficaremos satisfeitos com isso aqui, porque as melhores coisas, as mais plenas coisas daqui, estão muito longe da grandeza das coisas para as quais Deus nos fez. Nossa insatisfação não é porque somos limitados, mas é porque Deus nos fez, nos criou, nos plasmou para uma realidade muito maior que tudo aqui. Portanto, somos peregrinos, e Santo Agostinho diz que não encontraremos nossa paz, nosso sossego, nossa quietude, senão nele. Somente em Deus encontraremos esta quietude. Esse texto dos magos é um dos textos que mais serve e serviu para especulações de toda sorte, especialmente tanto da grandeza e profundidade da busca espiritual no seio do cristianismo, quanto para todas as seitas e os movimentos gnósticos que arvoraram caminhos próprios de interpretação da fé. Muitos dos grupos gnósticos no mundo têm esse texto como base. Os magos, esta estrela e esta busca, curiosamente, são chamados de movimentos ou seitas gnósticas, exatamente porque colocam nos magos e na estrela o centro da atenção, e não naquilo que os magos e a estrela conduz e revela. É isso que faz alguém pensar de forma errada a fé. Os magos procuram em Jerusalém, estão inquietos, vieram lá do Oriente. Oriente para o povo da Bíblia representava, para nossa expressão goiana, o cafundó do Judas. O fim do mundo. Lá onde tem aquele povo estranho que de vez em quando passa pelo Oriente Médio comprando ou vendendo coisas. Pronto, fazem uma pergunta e causam um alvoroço na cidade. Vamos ver? Versículo 3. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Uma perguntinha tão simples, onde está o rei que acaba de nascer, que sacode o rei e a cidade. E o rei não... Agora é o rei que está inquieto. A sua inquietação hoje provoca inquietação nos reis deste mundo, nos grandes deste mundo, sacode as grandezas deste mundo? É uma boa pergunta. Versículo 4.
reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. E os sumos sacerdotes e os mestres da lei dão um curso de Bíblia para o rei, que está inquieto. Versículo 5, eles responderam, leiamos juntos, em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. e E tu, tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Ai, 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 que confusão. É assim, às vezes nós procuramos a Bíblia para dar resposta para nós, para deixar a gente feliz no que a gente está fazendo, e a Bíblia dá uma sacudida. Por essa, Herodes não esperava fazer um curso de Bíblia e receber dos sumos sacerdotes e mestres uma ideia absolutamente oposta ao que ele representa. Esse povo aqui, território invadido pelo Império Romano, você representante do Império Romano, esse povo aqui tem uma fé e crê num Deus que fará nascer na menor de todas as cidades, Belém, alguém que vai ser chefe e guarda desse povo. O que os que dão o curso de Bíblia para Herodes não sabem é que os magos vão descobrir que aquele que nascerá não vai ser chefe somente do povo de Israel, mas de todas as nações, de todos os povos, culturas e línguas. E os magos representam exatamente as religiões mais distantes, o povo pagão, como a segunda leitura da carta aos Efésios diz. Vamos. Herodes termina o curso de Bíblia, mas não muda a ideia. Vamos ver? Versículo 7. Então, Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo, bradem, Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Tanto os magos já disseram isso lá em cima. Nós viemos adorá-lo. Agora Herodes também fala, eu também quero adorá-lo. Isso que Herodes e os magos chamam de adoração não é a adoração da fé cristã. O que eles querem é fazer homenagem a famoso. É o problema da selfie, não é? Se eu tirar uma foto com o famoso e postar nas redes, significa que eu também sou famoso. Se eu saio nas redes ao lado de um importante, todo mundo diz, ó, você, hein? Fico importante também. A ideia de Herodes e a ideia dos magos é essa adoração mundana, de homenagens, de reconhecimento da grandeza humana, de poder daqui. Curiosamente, os que dão o curso para Herodes, os sacerdotes e os mestres da lei, sumos sacerdotes e mestres da lei, sabem a Bíblia, mas não têm coragem de procurar o que a Bíblia fala. Avisam que é em Belém, dão um curso, ensinam o caminho certo, mas eles mesmos não vão. Muitas vezes nós somos assim na fé. Sabemos as coisas da fé. Até sabemos dar para as pessoas, te agradeço tanto com aquele conselho que você me deu, deu certo. Mas nós não saímos a caminho em busca de Deus. Precisamos aprender a não nos instalar em nossas certezas, em nossas convicções,
em nossos poderes mundanos. Talvez os sumos sacerdotes e os mestres da lei se orgulhassem apenas, até o rei chama a gente para fazer curso de Bíblia com a gente. E ficam nisso. É um tipo de adoração e de reconhecimento humano e mundano. Não avançam. Pronto. Agora vai o desfecho do texto. Versículo 9. Depois que ouviram o rei, eles partiram. Vamos? E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Por quê? Porque quando eles entraram em Jerusalém e foram fazer curso de Bíblia com Herodes, eles perderam o sinal de Deus. Você respeita os sinais que Deus te dá? Você obedece? Ou você em qualquer momento, qualquer percurso, fala, não, mas isso aqui, já cansei desse sinal. A estrela do Oriente, que conduz os magos, prefigura os cristãos, a igreja, que sairão por todos os cantos do mundo anunciando o Evangelho. Os magos representam todos os povos que ainda não conhecem a revelação. E a estrela, que é sempre o sinal de Deus, e Deus sempre nos dá sinais. Deus sempre quer nos conduzir, embora nem sempre nós aceitamos ser conduzidos pelos sinais que Deus nos dá. Não é verdade? Inventamos nossas rotas próprias. Versículo 11. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Pronto, encontraram. Era essa a promessa. De ti sairá um chefe. Vai nascer um menino que vai ser o homem de Deus para o povo de Deus. Encontraram, encerraram a procura. Encerraram a procura, mas não encerraram a caminhada. Quando eles encontram, conforme a formação que receberam, eles têm um gesto impetuoso. Vamos lá? Pela terceira vez aparece a expressão adorar. Os magos queriam adorar, Herodes queria adorar, mas agora eles se ajoelham e adoram. Vamos juntos? Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Espere lá. Veja que aqui eles mudam o conceito de adoração. Para a adoração das culturas orientais, a adoração era chegar diante do rei e dar-lhe o presente e reconhecer a autoridade do rei, do imperador. Aqui o texto separa. Primeiro eles adoram e depois oferecem presente. E aqui nasce uma compreensão nova do que é adorar. Nós católicos, Bento XVI diz que nós, nos últimos séculos, infelizmente, tiramos da Santa Missa o lugar privilegiado da experiência de adoração. A missa virou um ritual que a gente corre com ele, protocola, vai embora para correr. E depois, se a gente quer rezar um pouco mais na intimidade, vem na Capela do Santíssimo, que logo, logo vai ser aqui na entrada, para melhorar a visita, o acesso. E aí a gente chama, eu fui adorar. Bento XVI diz que nós temos que recuperar a celebração da Eucaristia como lugar por excelência da adoração. Por quê? Porque o que é adorar? Aquilo que nós convencionamos chamar de adoração, que é ir para diante do Santíssimo,
abrir a bolsa, uma necessaire, tirar um livrinho que eu herdei da minha mãe, da minha avó, madrinha deu, e ler aquelas rezas, ou às vezes até rezar o rosário. Não deixe de fazer isso não, mas isso não é adoração, isso é só preparação para a adoração. Adoração ainda não é isso. Ajuda e não deixe de fazer, de visitar o Santíssimo, rezar, mas adorar é mais do que isso. Adorar é o que acontece na missa. Você entra na presença de Deus, acolhe com todo o seu ser, com toda a sua inteligência, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, você acolhe a presença de Deus, se põe diante dele e o mistério de Deus preenche, envolve você, você entra no mistério de Deus e o mistério de Deus entra em você, e você e Deus experimentam a graça de ser uma realidade só. Isso é que é adorar. Quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós comungamos, diz a oração eucarística, a fim de que, participando deste pão e deste cálice, nos tornemos um só corpo e um só espírito. A fim de que, comendo deste pão, bebendo deste cálice, nós nos tornemos o Cristo vivo no mundo. Então, a adoração, o ápice da adoração é você e Deus numa intimidade tão grande, que você não precisa falar nada, porque é uma realidade só. Você apenas experimenta essa grandeza, essa graça. Quantos católicos peregrinam e buscam a Deus, e nunca experimentaram uma fisgada de adoração. E às vezes isso não se dá assim. Alguns místicos, como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, passavam a noite inteira flutuando em oração. Mas muitos místicos, às vezes essas experiências místicas, elas se dão assim numa fisgada. É um trem, como diz o goiano, que você entra, penetra essa realidade sobrenatural e ela te preenche. E você, Por isso, alguns estudiosos de Bíblia dizem que eles ajoelharam, não é o que está escrito aí? Eles ajoelharam e o adoraram. Alguns estudiosos de Bíblia dizem que a expressão correta não é ajoelharam, mas eles caíram diante dele e o adoraram. Porque é uma perda do controle humano. Agora, o que conta não é mais um discurso, não é mais a razão, não é mais o que eu sei, a reza perfeita que eu carrego no bolso, que eu tenho que rezar diante dele. Agora, o que conta não é o que eu vou oferecer, o que ele vai falar para mim, o que eu falo, mas um estar na presença. Quem trabalha melhor isso, se você quiser aprofundar esse tema, leia o Evangelho de João. O Evangelho de João repete muitas vezes: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A adoração é um estado de permanência em Deus e Deus em nós. Isso é a adoração. Portanto, repito, para que ninguém fala, o padre diz que as minhas rezas no sacrário não valem nada. Valem muito, se você faz delas tempo de preparação para a adoração. Deixa não, até aumenta. E aumenta também o jejum, a penitência, exercícios espirituais, de disciplina da sua razão, da sua carne, da sua força. Discipline-se. Busque um autocontrole, para que você seja capaz de chegar diante de Deus e perder o controle. E dizer, a partir daqui, o controle é do Senhor. Preenche-me.
Depois de adorar, aí sim fizeram os préstimos humanos. É bom dar presente, receber presente. Mimos, é bom. Quando eles deram o ouro, o incenso e a mirra, infelizmente, no que a gente lê, há uma vastidão na literatura mundo afora acerca do que significa os magos e do que significa o ouro. Mas curiosamente não há o mesmo empenho para dizer o que significa Jesus. Os magos dando esses 3 presentes para Jesus, eles estão apontando, chamando a gente para olhar não para eles e não para os presentes, mas nos presentes que eles oferecem a Jesus, eles estão indicando para nós quem é Jesus. O ouro representa o poder político e econômico do mundo. E eles estão inclinados e oferecendo e dizendo: esse é onipotente, esse é Senhor de tudo. A gente não pode celebrar o dia dos Reis Magos e ficar olhando para os magos ou para o presente. O presente e os magos. E a estrela, três elementos, hein? O presente, os magos e a estrela. Não fique na estrela, não fique nos presentes, não fique nos magos. São 3 assistências de Deus, 3 esforços de Deus para te dar a graça de conhecer quem é Jesus. O ouro, aquele que é onipotente, o poder sobre todas as coisas. Ao oferecerem um incenso, eles estão dizendo que Ele é o Senhor das ciências, da sabedoria e do conhecimento de tudo, onisciente. Ao oferecer a mirra, que aponta para o mistério da morte e da ressurreição, estão dizendo que Ele vai morrer e ressuscitar e ser presença eterna em todas as realidades, Senhor de todas as realidades. Portanto, o ouro, o poder, a onipotência, o incenso, a onisciência, e a mirra, a onipresença. Ele está em tudo e pode tudo. Bonito, né? Ô, minha gente, dê uma salva de palmas para Ele. Brada. Mas eu vou fechando a meditação com uma observação do grande teólogo Bento XVI. Ele diz assim: quando os magos que trazem as ciências e os conhecimentos do Oriente, as riquezas do além-mar, cantadas no Salmo e na primeira leitura, quando os magos apresentam esses presentes, isto é uma espécie, diz Bento, de prefiguração das 3 dimensões constitutivas do humanismo moderno. O homem e a mulher modernos precisam ser homens e mulheres no mundo e dizer assim: os poderes deste mundo e os bens deste mundo, o que eu possuo de bens e os poderes que eu tenho, deve ajudar o mundo a chegar ao conhecimento de Deus. Os bens que eu tenho e o poder que eu tiver deve conduzir o mundo a conhecer Deus. As pessoas olham para mim, ao invés de me adorar e prestar homenagem, diz: você faz-me sentir a presença do Todo-Poderoso, e não você. Ao oferecer o incenso, os magos estão apontando para nós que o cristão, a cristã no mundo, precisa ser homem de ciência, de estudo, de pesquisa, de tecnologia, de compreensão das coisas.
Diziam que tinha que tirar a ideologia da escola. E deram conta de colocar a ideologia até na vacina. Um embate terrível de ideologia. A ciência está a serviço do homem e da mulher, sim. A ciência tem resposta, sim. A ciência em todo o vasto campo da cultura, da sociologia, mas também no campo da saúde, da medicina, em todos os campos, da astronomia, por que não? Ao oferecer incenso, os magos estão dizendo: o que você conhece, o que você sabe, as técnicas que você domina, sejam quais forem, de fazer uma deliciosa comida, ou inventar uma máquina para ajudar a aliviar a respiração de alguém lá entubado. Esse domínio que você tem da ciência e da tecnologia tem que conduzir o mundo ao conhecimento de Deus e a saber que Ele é onisciente. Bento XVI, que eu estou citando. Por último, diz Bento, a mirra, diz Bento, diz que aqui se avalia a qualidade da religião e da fé. Um cristianismo, uma igreja, uma prática religiosa, a dimensão religiosa, tem que conduzir as pessoas não a você e a ficarem admiradas com tanto que você reza e com o que você reza, mas a sua dimensão religiosa, a mirra, tem que levar as pessoas que convivem com você a desejarem cultivar a dimensão espiritual e religiosa, e elas também alcançarem a graça de serem adoradoras e adoradores. Amém? Não é bonito? Não é grande o mistério? O ouro, a dimensão política e dos governos, o incenso, a dimensão da ciência e da tecnologia, a mirra, a dimensão espiritual e religiosa, inteiro nas três. Não fique só cuidando de uma, não. Cuide sempre das três dimensões. Queiramos e desejemos um progresso para o mundo que alcance essas três dimensões. Nunca queiramos crescimento econômico sem a dimensão espiritual. Nunca queiramos progressos científicos, tecnológicos sem a dimensão espiritual, econômica e política, para o bem de todos. Bento XVI, na verdade, repete mais do que eu hoje aqui. Ele repete muito que o ouro representa a dimensão política, porque é ela que decide o destino universal dos bens. Isso é muito forte, minha gente. Ao contrário de ser gente sem ideologia, nós precisamos sermos todos homens e mulheres engajados na busca de transformar o mundo, de compreender o mundo, de planejar as eleições, de fiscalizar as eleições, de fiscalizar em quem a gente votou. Nós não podemos dizer que religião não mexe com isso, não. Aqui no altar não se deve fazer política, mas o altar deve capacitar e qualificar você para você transformar o mundo, engajando-se no mundo, na política, na economia, na cultura, na ciência, na tecnologia. Está claro? Está claro. Mas não está fácil. Por isso a última recomendação do texto. Veja a último versículo. Versículo 12. Olhe que recomendação caprichosa. Avisados em sonho, leia, para não voltarem a Herodes, retomaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Hoje é dia de despedir do presépio. A hora que terminar a missa, todos nós vamos embora e vamos passar diante do presépio. Lá diante do menino Jesus, você vai dizer o seguinte: Senhor, vou retomar 2022 por outro caminho. Não vou passar pelos mesmos caminhos dos erros, das ignorâncias, das limitações do ano que terminou. É bonito que o encontrar Jesus,
tanto para os pastores quanto para os magos, devolve-os para o batente deles. A religião não é para tirar você do seu mundo. A religião é para capacitar e qualificar você para você engajar-se no seu mundo, na família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua profissão. Isso não é bonito? Não é nobre? O evangelho da visita dos pastores dizendo, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por pastoreio. Os magos retomaram para a sua terra seguindo outro caminho. A partir de agora, não preciso mais de Herodes. A nova estrela que nos conduz é a Santa Igreja. E pela pregação, pelos divinos sacramentos, pela sã doutrina, a Igreja nos conduz sim. Nos conduz sim à luz do mundo que é Cristo. Amém. Incline a sua cabeça. Talvez, na verdade eu sonho com um dia um evangelho desse em que a gente pudesse todo mundo prostrar na igreja. Imagino a cena, que belíssimo seria se a gente tivesse tempo para uma missa de domingo de manhã, para todo mundo prostrar, se deitar e ficar um longo tempo na presença dele, até virar um com ele. Ainda não estamos preparados na nossa educação religiosa para isso, mas ao menos aí sentado no seu banco, incline a sua cabeça, apoie bem os seus pés no chão, feche os olhos, diga a Jesus que você deseja encontrar essa paz de adoradora, de adorador, que você anseia por essa busca, que você deseja esse encontro com Deus, não quando morrer, mas aqui, já, hoje, agora, mas também na sua família, na sua terra, no seu trabalho, na sua vida. Fale, estabeleça um diálogo profundo. Senhor, eu sei que teu este lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor.